Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui com muita alegria, honra e prazer no meu coração para quê? Para dividir uma porção da palavra de Deus com você. Esse canal aqui, se você não conhece, esse canal ele tem um propósito e esse propósito é culturar o teu coração, a tua mente, para que todos os dias você leia uma porção da palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é vida e ela modifica destinos e futuros, porque ela é o poder de Deus que transforma o coração do homem, ok? Gostou? Então curte, compartilha, segue esse canal, porque todos os dias você vai ter um vídeo novo, porque nós lemos a Bíblia todos os dias, beleza? Vamos juntos? A porção de hoje fala sobre o livro de Deuteronômio. Nós estamos lendo agora a porção de hoje, capítulos 3 e capítulo 4. Vamos, porque temos muitos princípios e chaves espirituais para dividir com o seu coração. O capítulo 3 se inicia com Moisés relatando as vitórias obtidas nas guerras contra os amorreus. Na verdade, mais especificamente, o reino de Bassã e o reino de Esbom, ok? Citando ali dezenas de cidades que Israel conquistou com mão forte a partir do direcionamento de Deus. Então, as cidades e aqueles reinos foram caindo, não ficou uma cidade de pé, eles mataram todos a fio de espada, porque assim o Senhor determinou, era exatamente para tomar. E, na verdade, essa guerra iniciou com Israel pedindo para passar por dentro do reino de Esbom, só para ir para Canaã, só que o rei Seom, ele não permitiu, quis atacar Israel primeiro e acabou dando esse problema todo, ok? Moisés também volta a relatar sobre a distribuição dessas terras conquistadas, terras estas a leste do Jordão, ou seja, antes de atravessar o Jordão, que ali iniciava a terra de Canaã. E essa terra, ela foi repartida, como a gente já viu no livro anterior de Números, entre os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e metade da tribo de Manassés. Então aqui Moisés está relatando de forma muito sucinta essa divisão. Agora vamos ler os versículos 21 e 22 para compreender como Moisés encorajou o coração de Josué. Por quê? Porque estava prestes a ter uma série de batalhas exatamente na terra que o Senhor jurou dar aos pais Abraão, Isaque e Jacó. Então está chegando o momento de conquistar a terra prometida há mais de 400 anos atrás. Então, Moisés, ele já foi embarreirado. Deus, ele falou, você não vai entrar, mas então você vai levantar um sucessor. Esse sucessor é Josué. Olha as palavras que foram liberadas para o coração de Josué. Versículo 21. Também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo, você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Quais? Os reis de Esbom e o rei de Bassã. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Olha que incrível. Esses reinos de Bassã e Esbom, eles foram conquistados. Moisés ainda era o líder do povo, porque antes de atravessar o Jordão. E assim como Israel conquistou, e nas batalhas sem perder nenhum homem, e foi conquistando, avançando, conquistando dezenas de cidades, um território gigantesco, um rebanho milionário, que Israel obteve para si, o Senhor está testificando o coração de Josué. Assim vai ser quando vocês entrarem na terra de Canaã. Eu vou dar as vitórias para vocês. Ao final desse capítulo 3, Moisés revela mais um diálogo com Deus. Que diálogo é esse? No qual ele implora ao Senhor. Para quê? Para que ele pudesse entrar juntamente com o povo na terra prometida. Porém, o Senhor repreende Moisés, inclusive ordenando que ele não tocasse mais nesse assunto, e decretando que Moisés não atravessaria o Jordão, ou seja, não entraria na terra de Canaã. Deus permite que ele suba a um monte chamado Pisga, e veja pelo menos do alto, em direção norte, sul, leste, oeste, toda a terra que Israel iria conquistar, mas Moisés não entraria. Deus instrui a Moisés para fortalecer novamente o coração de Josué, reafirmando de que o próprio Deus estaria lutando cada uma das batalhas que estaria por vir. E uma lição importante que fica nesse capítulo 3, que eu queria deixar para o seu coração, é uma lição sobre liderança. O coração de Deus está sempre aplicado em capacitar as novas gerações que estão se levantando, que precisam ser levantadas.
Para isso, Deus ele faz o quê? Ele conecta o coração de pais, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aqui não necessariamente a gente está falando de pais e filhos biológicos, mas pode ser pais e filhos espirituais, ou pais que são líderes, levantando e treinando filhos para que se tornem os novos líderes. Entende? Então, foi exatamente o caso onde Deus usa Moisés como se fosse um pai, um líder espiritual, para encorajar a próxima geração, que seria liderado por quem? Por Josué. Então isso é muito incrível, maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui exatamente a forma como Deus trabalha com o seu povo, como Deus trabalha no coletivo. Deus ele não nos deixa órfãos, porque Jesus ele veio e ele prometeu, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou derramar sobre vocês o Consolador, o guia, aquele que vai guiar. Então nós não, se nós nos atentarmos para aquilo que o Senhor está liberando sobre a nossa geração, a gente não vai caminhar mais como órfão, nem como ovelha que não tem pastor. Nós temos uma direção e nós precisamos acessar isso, e nós precisamos, para entrar nesse lugar, honrar a geração passada, honrar os nossos pais espirituais, que assim nós vamos receber autoridade para romper na nossa geração. Gostou do conteúdo? O capítulo 3 se encerrou, vem o próximo capítulo. E já o último capítulo da porção de hoje, o capítulo 4, ele se inicia com Deus fazendo um apelo ao povo de Israel. Que apelo é esse? Para que eles ouçam com muita atenção os estatutos e as leis que ele declarou ao longo desse período todo para o povo. E não só isso, não só ouvir, mas cumprir, praticar as leis e os estatutos. Para quê? Para que eles possam estar habilitados a herdar a terra prometida, a terra que foi prometida aos seus pais. Então aqui nós vemos uma clara demonstração de uma promessa condicional, ou seja, Deus promete entregar algo, mas em troca exige obediência para que essa promessa seja efetivamente liberada sobre o povo. E isso é muito bíblico. Por quê? Porque, na verdade, quem deveria, aspas, entrar em Canaã era a geração anterior, mas por causa da desobediência não alcançaram a promessa. Então isso aqui é uma prova de que existem muitas promessas para a nossa vida. Mas eu recebi uma promessa de Deus. Ok, queridos. Mas muitas das promessas que Deus libera para a nossa vida, ela é condicional. Então exige de nós um coração humilde e um coração obediente para que a gente possa estar posicionado no lugar para receber uma promessa. Pegou a visão? Pega essa chave espiritual. No versículo 7, Moisés faz uma linda declaração sobre a grandeza e superioridade de Deus. Sobre quem? Sobre os outros deuses. Né? Uma parte do versículo 7 diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus. Então aqui ele está apontando sobre a grandeza de Deus e sobre a proximidade de Deus, ou seja, Deus ele se permitindo ser conhecido apesar de toda a sua grandeza, de todo o seu poder. No versículo 8, Moisés exalta as leis e os estatutos entregues por Deus, apontando para um nível de justiça superior, muito superior, se comparado às leis e os estatutos dos povos ao redor da terra. Então ali Moisés está exaltando que o Senhor pensa em tudo, tudo debaixo de justiça, tudo debaixo de muita equidade. E ele chamou atenção para isso. A partir do versículo 16, o Senhor atenta os filhos de Israel para que eles não fabricassem imagens de escultura de tipo nenhum de imagem, né? Nem de forma humana, de animal, nenhum tipo de objeto. Para quê? Para que eles não fossem corrompidos pela idolatria. Pois caso o povo se inclinasse à idolatria, Deus está dando uma advertência, o Senhor declara que o povo seria espalhado sobre a terra e posteriormente destruído. Então é um grande juízo aqui que Deus está liberando sobre o povo em caso de desobediência. Já aqui, finalizando o capítulo e a porção de hoje, vemos Moisés fazendo um desabafo ao final. Ele está relatando a indignação de Deus para com ele devido à desobediência que ele cometeu nas terras de Meribá, aquela terra da contenda, né? Quando Deus ele manda Moisés ele falar com a rocha, Moisés, cheio de ira, todo desequilibrado emocionalmente naquele momento, em vez dele fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, ele pega a vara dele e espanca a rocha, bate na rocha. E aí dá resultado, mas a consequência disso é muito triste. Por quê?
porque a partir disso gerou indignação no coração de Deus e Deus proíbe que Moisés entre na terra prometida. E ele fala que essa ira no coração foi causada por causa da murmuração e desobediência do povo. Então ali Moisés ele revela um pouco, uma pontinha de mágoa, de tristeza, de que tudo aquilo que ele gostaria pelo menos de entrar na terra, ele foi embarreirado porque o povo provocou essa ira no coração dele. E para finalizar mesmo, eu quero só extrair a lição que nós podemos tirar dessa última porção do desabafo de Moisés. A lição é de que nós não devemos carregar fardos emocionais maiores do que a gente tem a capacidade de carregar. Por quê? Porque isso pode acarretar em problemas seríssimos para nós, desencadeando inclusive doenças psicossomáticas, emocionais, como também prejudicar o nosso relacionamento para com Deus. Porque se a gente deixar com que essa ira entre no nosso coração e faça a raiz de amargura, isso vai prejudicar o nosso relacionamento, isso vai impedir as nossas orações de subir. Isso é muito perigoso. Então, o conselho final que eu quero dar para você: tá se sentindo pesado? Tá pesado para você? Ah, pastor, tá muito difícil. Então tá pesado? Então, tem uma solução para você. Clame pelo nome de Jesus, pois ele prometeu aliviar os nossos fardos. O jugo dele é leve e é suave. E aí, gostou de todas essas dicas? Gostou do conteúdo desse canal? Por favor, curte, comenta, compartilha e segue o canal. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O algoritmo do YouTube vai estar distribuindo isso para mais pessoas, ok? Para vocês aqui, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus para o seu coração e com certeza você já sabe que amanhã tem muito mais. Shalom!